O homem luta para dar sentido ao que não tem, para pôr ordem no caos. A necessidade de criar não é uma mera projeção de necessidades interiores. É um processo de crescimento, uma síntese. A expressão mais profunda, sensível e racional do homem com o mundo. Ashley Montagu. Não é a primeira vez que tento escrever pensando no Setembro Amarelo. Há algum tempo, ensaio contar sobre minha relação com a depressão. Embora seja uma história antiga, a razão de contá-la é compartilhar a experiência de uma sobrevivente à tristeza. Na minha opinião, a melhor palavra para definir essa viagem longa e extremamente dolorosa, percorrendo caminhos tão difíceis, se chama sobrevivência. As pessoas que conhecem a doença de perto vão me entender claramente. Lá se vão 25 anos quando tudo começou, num tempo em que pouco se falava sobre o assunto, um diagnóstico quase impossível de um tema velado e desconhecido. O verdadeiro sentido em escrever é compartilhar com as pessoas que sofrem desse mal que é possível alcançar a cura e manter-se curado. É possível viver em sua forma mais intensa a dor da alma, sobreviver à tristeza que ela traz consigo e reinventar-se como pessoa e profissional. De forma curiosa, o amarelo é minha cor favorita, porque amo o sol e setembro é um mês especial, por ser primavera e meu aniversário. Talvez tenha chegado o momento de buscar na memória sensações vividas e compartilhar. Foi muito doloroso no início, lidar com a transformação tão rápida do meu corpo e das minhas emoções, tudo ao mesmo tempo, sem ninguém entender o que se passava comigo. A insônia, o desânimo, a falta de apetite se juntaram a uma dor imensa nas pernas que me impediam desejar sair da cama. Os exames clínicos não acusavam nada. Logo, os temores do desconhecido se misturaram a uma tristeza enorme que ganhava mais força dentro de mim a cada dia. Tentar justificar o sentimento de tristeza que entrava pelos meus poros e percorria cada centímetro do meu cérebro era assustador. Uma onda de medo e angústia me invadiam com a força de um tsunami. Era avassalador. Não faltavam pessoas especiais, anjos, como gostava de chamá-los, capazes de me ajudar de alguma forma, indicando um profissional sensível e conhecido, me tratando com algum tipo de terapia ou diagnosticando aquele evento tão desconhecido chamado depressão, que naquele momento fez morada em mim. O fato de ser uma doença pouco conhecida e eu ser conhecida como uma pessoa de bem com a vida, sempre alegre e otimista, dificultou o entendimento de pessoas mais próximas. Algumas delas não eram capazes de entender o que se passava comigo. Imaginem como eu me sentia diante de tudo isso. Levei algum tempo para compreender que as dores, por maiores que sejam, fazem parte de um processo de aprendizado sobre nós mesmos e nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo. Aliás, o tempo que durou o tratamento, aproximadamente 4 anos, foi um constante aprendizado sobre minha verdadeira essência, meus reais desejos, meus valores e crenças, o início do meu autoconhecimento. Era preciso descobrir quem realmente eu era. Não posso dizer que tenha sido fácil, estaria mentindo. A incompreensão de algumas pessoas, somado à minha falta de clareza e entender o que acontecia dentro de mim, me causaram muitas dores que não desejo a ninguém.
As crises chegavam sem avisar, em horários diferentes do dia e da noite, de uma forma assustadora, me devastando por inteiro. Era uma mistura de medo da morte com pânico da vida, numa total perda do controle sobre os meus pensamentos. Era um vendaval em mim. Eu definia a coisa, o nome que dei às crises, como um zapear de um controle remoto de TV por centenas de canais, ao mesmo tempo. Tudo isso dentro do meu cérebro, sem cessar. Não bastasse a sensação apavorante de perda do controle sobre a minha mente, vinham os sintomas físicos, aceleração dos batimentos cardíacos, mãos e pés gelados, suores no corpo e aquela dor rasgante nas minhas pernas que me impediam de andar, mais a insônia e a falta de apetite. Nada me dava prazer. Era um constante estado de alerta sobre o momento exato que os sintomas voltariam e me deixariam em um estado lastimável de vida anímica. Não saber quando eles chegavam desencadeou crises de pânico e um total isolamento do mundo e das pessoas lá fora. Eu sentia medo de viver, culpa por não entender o que acontecia comigo e de fazer mal às pessoas que eu mais amava, me tornando um zumbi. Eu tentava esconder das meninas, minhas 2 filhas, a dor e o sentimento horrível que se abatiam sobre mim. Elas eram 2 crianças. Eu precisava poupá-las de saber que existia uma dor tão grande na alma e eu não tinha explicação para ela. Foram 4 longos anos. Um percurso de paciência, pequenas conquistas, muito aprendizado, pessoas especiais por perto, capazes de me ajudar de uma forma única. Eu não teria conseguido sem elas. Amigos até hoje, daqueles que têm passe livre do lado esquerdo do peito. Com cada um deles, aprendi tanto sobre a alma humana, a minha e das outras pessoas. Como é importante saber que não estamos sozinhos. Nunca seremos uma ilha. Nascemos para ser arquipélagos, próximos uns dos outros. No começo, a leitura me perturbava, não conseguia me concentrar. Descobri que os vídeos do Jacques Cousteau e suas aventuras ao fundo do mar me acalmavam. Eu viajava pelos oceanos com ele. Filmes sobre animais e natureza também me faziam bem. De uma forma muito lenta, depois de uma adaptação aos medicamentos, que a princípio me deixavam apática e fora do ar, eu fui saindo do quarto e desejando olhar o céu, mexer nas plantas e me reconectar com a minha casa, meus objetos, meu entorno. Eu me sentia abrigada e protegida nela, era a minha concha. Levei mais algum tempo até sair de casa e caminhar. Nem sonhava em dirigir, sentia medo de tudo e de todos. Dava pequenas voltas no quarteirão. Percebia que o ar no rosto e o movimento das pernas me traziam um alívio. Depois que tudo passou, eu entendi que as caminhadas estimulavam o meu coração periférico nas panturrilhas e liberavam as endorfinas muito lentamente, o hormônio da felicidade. Pouco a pouco, fui ampliando as distâncias. Andar me deixava feliz. Após 2 anos, sem sentir nenhuma brisa de alegria, descobria que caminhar me fazia bem. Caminhei por mais 2 anos, diariamente, no Parque Ecológico da cidade. Fiz dele o meu lugar sagrado, meu santuário, a magia em me reencontrar comigo mesma. Andava 1 hora por dia, todos os dias. Ao final da caminhada, me sentava sob os eucaliptos e meditava. Naquele instante, eu criava uma conexão direta com o universo.
Eu chegava a sentir o pulsar da vida dentro de mim. Me sentia parte dela, como cada uma das folhas ou dos animais que viviam ali. Voltei a escrever. Era prazeroso conseguir verbalizar em palavras o que eu sentia. Era a volta do desejo em viver. Eu fui criando forças dia após dia, de uma maneira muito lenta. Cada dia, ao andar no mesmo lugar, percorrendo os mesmos caminhos, percebia algo diferente, fosse numa folha, num pedaço de céu, na atitude de algum dos animais. Era a minha maneira de me reconectar com a vida de alguma forma, num exercício de observação e paciência. Transformei as caminhadas num livro, o Atara, Impressões de um Andarilho, palavra em Tupi-Guarani. Voltei a ler, sentia prazer em tentar entender o que se passava comigo. Resolvi voltar a estudar e fui fazer psicopedagogia. Me distanciei da minha profissão como arquiteta. Sentia que era necessário naquele momento, mas não abandonei minha paixão pela arte. Comecei a desenhar mandalas, como uma maneira de me reorganizar internamente, mantendo contato com as formas, cores e símbolos que sempre estiveram presentes na minha vida, enquanto me reconectava com o meu interior. Pude perceber também o verdadeiro sentido do espaço na vida das pessoas, através das minhas próprias experiências com a minha casa. Tudo começava a fazer algum sentido novamente. A educação reapareceu para mim como um porto seguro, um jeito de compartilhar, um desejo de reaprender a ser. Acabei me reconciliando com a arquitetura e acrescendo a ela a educação. Percebi também que a multipotencialidade não é um defeito, mas sim parte do nosso universo interior. Muitas coisas passaram a fazer sentido na minha vida e na minha trajetória. Fui aprendendo que a vida nos direciona a alguns caminhos que precisamos conhecer na trajetória da sabedoria. Para quem, assim como eu, acredita que o sentido da vida é evolução, caminhar, descobrir, vivenciar é parte do processo. Eu precisava dar sentido ao que eu não tinha, ordenar o meu caos interior. Para isso, era necessário criar, além de necessidades interiores, num processo de crescimento e síntese. Me expressar no mundo do meu jeito sensível e racional, da forma que desejo ser no mundo. Sobrevivi. Aprendi a lidar com meus sentimentos, me respeitar como pessoa e não permitir que ninguém defina meus desejos ou o que seja melhor para mim. Tenho uma alma livre. Sou meu próprio guia, a única responsável por todas as minhas escolhas e caminhos. Moro em mim e em minha casa só entra quem me vê como um ser em construção, incompleta e única, como todos os seres humanos devem ser. Hoje, entendo que a felicidade não é uma constância, mas me permito ser feliz quando estou feliz.